Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui, onde nós estamos aprendendo a destravar a vida usando a numerologia. E eu convido você a ficar até o final, porque hoje nós vamos falar aí sobre essa condição de tudo que nos acontece e a gente faz e nada dá certo, e nós precisamos de entender essa situação, né? Então aqui você aprende como destravar sua vida usando a numerologia. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga. Há 13 anos eu venho trabalhando aqui com a numerologia, ensinando pessoas como sair desse momento difícil, como sair desse zero, né, que virou a vida, desse nada que virou a vida. E então convido vocês a ficarem até o final. Espero que aproveitem bastante esse assunto de hoje, porque ele é bastante importante. O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas com a vida travada, gente batendo cabeça, todo mundo sem descobrir como vai sair dessa situação, né? Sabe aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo? Nós estamos vendo isso hoje, né? Todo mundo dando voltinha, andando em círculo, fazendo e acontecendo, mas não conseguindo nada. O que será que está por trás dessa situação? Então, nosso assunto hoje é muito importante por isso, porque é necessário que você está passando por isso, que deve estar, né? Senão não estaria me ouvindo aqui. É necessário que você não perca essa oportunidade de entender por que a sua vida não sai do zero, por que não consegue ter dinheiro, por que não consegue o afeto, ou não consegue estabilizar a sua situação, né? Assim, você pode aprender como fazer isso ouvindo coisas que talvez você nunca tenha ouvido, mas pode também ter ouvido, só que sabia que a gente precisa ouvir a mesma coisa 300 mil vezes de verdade, 400 mil vezes de verdade aí ao longo da vida, para que um dia aquilo desça da nossa mente para o nosso coração e faça sentido, sabe? Então, parabéns a você que está aqui, né, procurando ouvir um pouquinho de coisa para abrir aí o seu entendimento, que é o que nós vamos procurar fazer hoje. E para sair do ponto zero é preciso que você saiba como fazer isso, não é? Que com certeza vai acabar a sua ansiedade, vai te dar pistas e, enfim. O que todos nós precisamos é de encontrar um caminho certo, um caminho seguro, uma orientação segura. Não é verdade? E, como eu adianto sempre, o nosso tema é uma oportunidade, nós vamos aprender como usar a numerologia, mas eu preciso sempre estar informando que numerologia não é sorte, como muita gente acha que é. Muitas pessoas vêm me procurando para saber se vai ter dinheiro na vida delas, se vai chegar um amor, sabe, se vai entrar um trabalho, se vai arranjar um emprego, porque não é assim. Tem vários números lá no seu mapa numerológico, mas eles não te dão as coisas só porque eles estão lá. É preciso que você faça com que eles aconteçam na sua vida. Então, muita gente não sabe disso, né? Então, você vai concordar que ter sorte não é a mesma coisa de que ser uma pessoa de sorte. Porque tudo que a gente tem, a gente pode perder. De uma hora para outra você perde. Basta a situação ficar mais drástica um pouquinho, que lá se vai embora a sua paciência, vai embora a sua fé, né? E lá se vai embora a sua vontade de estar se esforçando aí em direção a alguma coisa na sua vida. Então nós não podemos depender de ter sorte, então nós não devemos buscar os conhecimentos que hajam na nossa vida como uma sorte, não é? Então, ter sorte não é uma coisa vantajosa para nós. O que é vantajoso é a gente se tornar uma pessoa de sorte, não é isso? Porque, caso contrário, as coisas vão continuar como estão. A gente pode conseguir melhores temporárias, mas elas acabam saindo novamente. E, por outro lado, imagina uma pessoa que ela é alguém de sorte. O que é ser alguém de sorte? É alguém que sabe o que fazer para ter as conquistas que gostaria, não é verdade? Então, o fato é qual? É o seguinte, a nossa vida trava porque a gente não sabe o que fazer, porque se soubesse, se cai, levanta, cai, levanta. Quantas pessoas você já viu que teve muitos reveses, mas que recomeçaram, que reconquistaram tudo? Por quê? Porque sabe como fazer, né?
tem as habilidades necessárias, tem o conhecimento certo. Portanto, aí pode cair que vai levantar de qualquer jeito, sacode a poeira e vamos em frente. O fato é o seguinte, né? Quando a vida trava, a gente entra num momento de apreensão. Eu acho que todo mundo aí deve estar se coligando com isso, deve estar entendendo realmente que é assim, né? Porque acontece com a gente. A vida travou, as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a ter momentos de apreensão. E esses momentos eles vão se alongando, caso as coisas não aconteçam, né? Eles vão se perpetuando em nossa vida, é um desassossego, não é? E irritabilidade, nervosismo, desolação, isso é a coisa mais comum, esse é o quadro que está aí, que a gente está vendo toda hora, chega gente para mim, nesse estado mental, não é? Isso acontece por quê? Porque a gente perdeu a conexão com os nossos motivos pessoais para viver e para fazer as coisas. Por quê? O que acontece? Eu acho que vocês vão estar de acordo também. Nós ficamos tentando viver como todo mundo vive. A gente faz as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Se a onda é cabelinho liso, todo mundo espicha. Se a onda é cabelo volumoso, todo mundo dá um jeito, implanta, né? E faz, aplique, um monte de coisa para fazer uma cabeleira. Não é? A moda muda, todo mundo segue. Então, a gente viver de modismo, o que acontece? A gente afasta de nós, da nossa essência. E nós paramos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Isso é uma morte, né? Então, nós ficamos tentando viver de aparências. E nós ficamos tentando viver pelas ilusões do mundo. A gente quer as coisas do mundo, a gente não quer as coisas que nos fazem felizes interiormente. Não é? A gente não satisfaz os desejos da nossa consciência. Então, o que acontece hoje? A nossa vida trava. E eu ouço muito também falar assim, se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. Então, não tem solução, a pessoa não sabe para que lado que ela olha. Não é? São ações que ela tem sem planejamento, porque fala que nada dá certo, porque está agindo sem um planejamento e sem estar de acordo, né, com o desejo interno, com aquilo que a sua paixão te pede para fazer. Não a paixão das questões materiais, carnais, né, as delícias aí do prazer gastronômico, né, ou as delícias aí do prazer sensual, né? Então, a gente está vivendo cheio de enganos. Não vai dar em nada, gente, isso não vai dar em nada. Não adianta você estar, é aquela história da Bíblia mesmo, por fora bela viola, por dentro pão balorento. Por quê? Porque está vivendo de aparência e não tem satisfação interior. Então começa a ficar nervosa realmente. Eu preciso entender isso, que o estilo de vida que a gente adotou para viver, ele não nos leva a lugar nenhum. Não vai destravar a sua vida enquanto você não perceber que você está caminhando pelas ilusões do mundo, não é? E aí, na hora que a coisa para de funcionar, porque não tem a realização pessoal, e quando nós não estamos bem, nós também perdemos a realização material. Não, Cristina, está cheio de gente aí que vive um jeito horroroso, que não tem moral nenhuma, cheio de corrupção, e não acontece nada. Você não sabe. A gente não sabe nada o que acontece para essas pessoas lá no dia a dia delas, e nem sabe como é que funciona a vida. O que aconteceu antes da gente nascer aqui, o que vai acontecer depois, né? Nem isso nós procuramos ter entendimento de que da onde que a gente vem, para onde que a gente vai, né? Do nada a gente aparece aqui na Terra, puf, e do jeito que entrou, saiu, não tem consequência nenhuma de nada, será que é assim mesmo? Então vocês veem que a gente não tem amadurecimento, já não tem entendimento de nada, sabe? É isso que nós precisamos entender, que nós passamos o nosso dia a dia nos boicotando, e nós ficamos sem vontade de continuar a viver assim. Dá-lhe o desânimo, né? Nós ficamos sem vontade de fazer as coisas, de abrir um caminho novo, de fazer um curso, de ler um livro. Não tem vontade, porque não tem apelo, porque não conectou com aquela coisa interior que te chama para ter uma vida gostosa.
Você fica pensando que viver bem é viver para o estômago, né? Desculpando o jeito de falar, e para o sexo, para as aparências. Então não tem jeito. Isso só vai levar a uma vida decadente e sempre a perdas, a sofrimentos, que é o que nós vemos diariamente, né? Aí as pessoas, elas acabam caindo nos vícios, nas compulsões. Por quê? Porque elas não têm essa coisa de conhecer o seu interno e de conhecer suas motivações internas. Elas ficam só vivendo com olhos para o mundo material. Eu pergunto, faz sentido isso para vocês? Comentem aí para mim. O que vocês acham disso? Então, o que acontece? Todo mundo sem norte, todo mundo sem rumo, todo mundo perdido. Viver do jeito que está vivendo não vai tirar você disso daí, não é? Então, nada acontece de bom e de construtivo. E justamente o que eu quero te mostrar é que não precisa continuar assim. Não precisa continuar assim. Por isso que eu te falo, eu te ensino a destravar sua vida usando a numerologia. Se você tiver vontade de encontrar um caminho que vai resolver sua vida. Porque quando você encontra um caminho que resolve, é fácil, não é difícil. É aquela dedicação diária, como tudo que a gente precisa ter, né, para ter resultados favoráveis à nossa vida. Ah, Cristina, fácil? Como assim? Né? Não tem nada fácil. Não, tudo se torna fácil se você entende o que vai fazer e tem as ferramentas necessárias, né? E tem o material que você necessita. E aqui no caso, está faltando essas ferramentas de autoconhecimento, está faltando essas ferramentas que dão para você a clareza, o rumo certo, né? Enfim, objetividade, que te leva a ter jeito prático de fazer as coisas e que a coisa se resolva. Então, se você está aqui me ouvindo, alguns entram e saem a si mesmo, mas quem fica, a gente observa que faz sentido essa conversa. Porque enquanto não estiver fazendo sentido, vai continuar batendo a cabeça. Agora, na hora que realmente decidir que quer sair desse zero que está aí, que é um escuro, é a noite escura da alma, né? Feito os espiritualistas falam, é a noite escura da alma, porque não enxerga nada na frente do nariz, não enxerga nenhuma possibilidade, não tem uma condição a ser seguida, porque não tem mesmo, né? A gente fica numa cegueira, né? Fica no escuro. Assim, pensa bem, né? Se nesse caso você se entrega aí ao nervosismo e fica brigando com Deus e o mundo, que é o que acontece, fica rejeitando a vida, rejeitando as pessoas, aí você cria uma atmosfera ruim à sua volta, e isso vai dar em quê? Né? Você fica uma pessoa pesada que não é agradável para quem está do lado, sabe? Eu não estou falando isso para você ficar com receios, né? E achando que está desagradando, não, de forma alguma. É para a gente entender que a gente sai daquela sintonia, né, de um relacionamento gostoso, fácil, fluido, que é o relacionamento quando as pessoas estão contentes, elas estão bem interiormente. E dos bons relacionamentos sempre surgem oportunidades e progresso, não é? Então, pensa bem, se nós nos transformamos numa pessoa pesada, numa pessoa difícil, que briga, que xinga, né, que fala alto por qualquer coisa, que bate o pé, olha, não vai mesmo ter os campos abertos. Se procura emprego, não acha uma vaga, se acha uma vaga, já foi preenchida por outro, sabe? Então, quando a gente se comporta dessa forma, é uma forma mecânica, automática, seguindo um padrão que é externo, um padrão equivocado, nós vamos fazer a nossa vida ficar pior. Não é isso que nós queremos, né? Então, olha o caso dessa cliente que chegou. O que aconteceu na vida dela? Ela estava infeliz porque a vida familiar era muito agitada, cheia de briga, né? Sabe? Um acusa o outro, fala alto, essas coisas, é difícil, né, viver assim. E ela não estava muito feliz naquele ambiente e queria sair de casa. Ela quis sair de casa e ela encontrou um namorado e acabou se casando com ele,
viu nele uma boa pessoa e a possibilidade da libertação que ela buscava, né? Então, bom, começou esse relacionamento, durou aí um tempo muito bem, nasceu um filhinho, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, como não foi um relacionamento construído em bases amorosas, né? Foi em bases interesseiras, né? Uma pessoa querendo resolver a vida dela, e então a gente vai e casa, né? Bom, é lógico que ali na frente o relacionamento já não ia mais ser a mesma coisa, porque a novidade acaba e as pessoas começam a se mostrar como são, né? E começou a se repetir a situação da família na casa dela, né? Naturalmente, ela não tinha entendido que quando a gente sai da nossa casa e vai para uma outra, se a gente não amadureceu e não curou aquilo que fazia aquelas coisas acontecerem, você leva a sua malinha, você leva para onde você vai, né? Então, quando ela chegou para a consulta, ela estava numa fase assim, né, desolada, porque não sabia para que lado ia, tinha tomado aquela atitude e viu que foi um tiro no pé, arranjou mais problema, porque agora tinha uma criança e agora não tinha como viver independente, não podia sair daquele casamento porque não ia ter condição. Então, mas que coisa, é no momento desse que às vezes é nessa puxada de tapete que a vida dá, que a gente desperta para alguma coisa. Então ela veio e estudando o mapa numerológico, ela então foi percebendo essas coisas que eu estou falando aqui com vocês. Que ela, quando foi para o casamento, ela levou aqueles comportamentos que eram comuns na família, né? Daí as coisas com o tempo começaram a acontecer. Então, uma pessoa inteligente, realmente desejosa de achar um ponto de equilíbrio, e ela se dedicou então a estudar aquele mapa dela, porque tem a opção de ter um mapa por escrito, né? Que é a melhor coisa, porque você pode voltar a estudar sempre que tiver precisando de rever alguns pontos. E aí, estudando então aqueles números, ela realmente entendeu que, primeiro, aquilo que ela tinha como profissão não era adequado à pessoa dela. E, segundo, ela tinha que se dedicar ao ramo da espiritualidade, que ela tinha um potencial muito grande para isso, né? E assim ela começou a fazer. E acabou se tornando aí uma profissional do ramo da espiritualidade e começou a ter sucesso e pôde, então, fazer o divórcio e viver de forma independente. Aí vocês veem o que aconteceu. Aconteceu que ela teve o interesse de verificar por que ela chegou àquele ponto. Né? Teve a abertura de ver, a humildade de ver que estava ela própria exibindo coisas erradas, né? Comportamentos inadequados para alguém que quer ter uma vida feliz. E isso é o caso de todos nós, né? Assim, o que eu quero mostrar então para vocês? Que nós, quando estamos nesse zero, né, que é uma vida no escuro, sem alternativa, não é que a gente não tenha possibilidades, nós temos, mas nós, será que descobrimos qual que é o nosso ponto-chave? Qual que é o motivo básico da nossa existência que vai nos levar a ter a coragem, a força para enfrentar um plano de transformação? Porque se não tiver esse desejo ardente de encontrar o caminho certo, não vai encontrar. É o que a gente... A pessoa entra e sai, entra, fica um pouquinho, vai embora, entra, fica um pouquinho, vai embora, porque ela não dá conta nem de ouvir o que a gente está dizendo. Porque muitas vezes, gente, é doloroso para nós ouvir a nossa verdade. Porque dói mesmo. Então, a gente custa muito para se abrir e falar, nossa, eu realmente estou fazendo isso. Eu fiz escolhas erradas na minha vida. Eu realmente estou me atirando à vida material, aos prazeres da vida. Eu só me preocupo com isso. Eu estou na superficialidade. É muito difícil a pessoa que entende essas coisas. Então, quando dói muito,
Quando dói muito, aí a gente começa a se perguntar, ué, mas aonde que eu errei? Por que que a minha vida desembocou aqui nessa situação? Aí a gente começa a ficar humilde, não é? Então, é o caso. Esse exemplo que eu trouxe para vocês. Ela só saiu das circunstâncias dela porque ela conheceu os números pessoais que regem a vida dela, cada dia da nossa vida. Porque isso é o que o mapa numerológico traz, isso que os nossos números pessoais trazem. Então, enquanto cada um de vocês aí que está me ouvindo não se compenetrar, que tem segredos para a sua vida que você tem que descobrir, que você ainda não se dedicou a fazer isso, enquanto isso não entrar na sua mente e você não se dispor a buscar um caminho que vai realmente tirar você do zero, né? Não vai rolar, tá? Então, espero que esse exemplo aí tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho na sua situação e entender que não dá para corrigir um erro com outro erro, quer dizer, tinha situação familiar anterior para resolver, e para resolver aquilo lá que estava tudo errado, né, a convivência toda errada entre todos, ela muda de parceria, muda de companheirismo, né, casa, isso tudo igual fazia lá. Então, com o tempo que a gente vai se mostrando como que é, assim vai colher novamente as mesmas coisas que já estava acostumado antes, né? Mas, a partir do momento que você percebe que tudo que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, está te levando à ladeira, a descer a ladeira, então pode ser que aí você fala, nossa, caramba, será que tem um jeito, né? Deixa eu procurar. Aí é quando vocês me ouvem aí nos meus videozinhos e tudo, chama a atenção de vocês, alguma coisa entra em sintonia. Porque aí você ouviu alguma coisa que pode fazer sentido na sua vida, né? Assim, o que vai acabar com o seu nervosismo, com a sua ansiedade, o que vai abrir os seus caminhos, é você encontrar uma outra forma de viver a sua vida, mas uma outra forma que seja coerente com os seus motivos internos, que é o que te trouxe a nascer aqui na Terra. Todo mundo que nasceu aqui nasceu com um propósito, com uma tarefa e precisa cumprir isso. Enquanto não chega nisso, não vai rolar, né? Assim, eu sempre pergunto o que você quer para a sua vida, né? Se é ficar batendo a cabeça ou se é destravar realmente aí. Se você quiser destravar, eu te ofereço aqui, né, os meus serviços, que é a numerologia. Você conhecer seus números pessoais para você ter um plano seguro de ação para sair das suas circunstâncias que não estão boas. Eu falo de novo o que você prefere e a vida sua tem escolha. Você pode escolher aquilo que você deseja. Se é se dar bem nos termos do mundo, eu te afirmo que não vai conseguir destravar a vida. Se é se dar bem de acordo com o que impede o seu mundo interior, aí sim você vai trilhar um caminho de vitória. Então, é o que eu tenho sempre dito para vocês, né? O meu compromisso é aqui ajudar vocês com um conhecimento realmente libertador. E eu falo com muita clareza que se vocês soubessem sair, já teriam saído, não estariam aqui me ouvindo. E então sejam sinceros com a sua pessoa e encontrem as possibilidades de conhecer os seus números pessoais, não é? Isso é a coisa mais importante que tem. Ah, Cristina, não tem dinheiro, não tenho tempo, é o que eu venho sempre falando também. Não é? Tudo isso é relativo ao tamanho do desejo seu de vencer essa etapa, de sair dela, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso, né, mostrando que com a numerologia, que é um caminho certeiro e que ele está à disposição aí para você se organizar, colocar prioridades na sua vida e entrar, né, para um caminho libertador, e isso vai ser bom demais. E eu desejo de coração que você consiga aí se organizar, né, para poder conseguir isso também. Então, desejo que você tenha plena sorte aí na sua caminhada e estou aqui à disposição, né, aguardando
pedido de vocês aí para entrar nesse caminho de libertação, né? Comece hoje a fazer essas análises, comece hoje a determinar o que você quer direitinho na sua vida, né? Como faço para saber? Então, você naturalmente está perguntando como você faz para saber os seus números pessoais, não é? Então, a possibilidade de saber os seus números pessoais é usar o seu nome e a sua data de nascimento para calcular o seu mapa numerológico natal, tá? E aí, no caso, as possibilidades, se é a consulta numerológica, se é a interpretação do mapa por escrito, tudo isso você encontra no meu site. Ali você tem todas as informações sobre os procedimentos que a gente usa, como é que você faz para poder conseguir aí ter essa assessoria, né, por meio dos seus números, tá? Então, tudo isso que vocês ouviram aqui, anotem, façam anotações, tem o seu caderninho da transformação e vejam os pontos básicos aí que foram importantes, que falaram ao seu coração, né? E se decidam realmente a trilhar esse caminho, que ele é maravilhoso. Comente aí se vocês gostaram, se vocês acharam interessante esse assunto, aquilo que vocês chegaram a ouvir, se fez diferença na sua vida, né? Se abriu um pouquinho sua cabeça. Para mim é importante os comentários de vocês, mesmo porque para eu saber o que conversar em outras ocasiões, né? Tá bom? Até na segunda-feira, onde eu estarei de volta aqui para a gente trocar mais ideias e tirar mais dúvidas. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigada.